Aqui estão 5 erros comuns que jogadores de low elo cometem. Se você conseguir corrigir esses problemas, virá uma melhoria sinistra no seu jogo. Antes de discutir cada erro, é importante entender que você não pode corrigir todas as suas falhas de uma única vez. Recomendo fortemente que você assista ao vídeo completo para identificar quais erros você comete com mais frequência e dedique 2 a 3 semanas focando em corrigir um desses erros em específico. Se tentar trabalhar todos de uma única vez, você pode acabar não tendo melhoria nenhuma. Vamos falar aqui agora sobre o primeiro erro, que muitos jogadores do low elo sempre cometem. Este erro está relacionado à forma como os jogadores reagem quando erram seu primeiro tiro ou quando acertam um tiro no corpo como primeiro tiro. Se você errar seu primeiro tiro em um jogo baseado em rastreamento, tudo que precisa fazer é readaptar sua mira para o alvo enquanto você continua atirando. Seu foco deve ser em atirar no inimigo enquanto ajusta sua mira. Para muitos jogadores novatos, esse hábito se transfere para o Valorant também. A mira e os jogos de rastreamento são intuitivos, mas mirar em jogos baseados em precisão como Valorant não é bem assim. Então, quando você acaba errando no Valorant, há alguns passos extras que você precisa fazer antes de atirar novamente no seu adversário. Você não pode continuar a atirar enquanto rastreia seu alvo. Primeiramente, você precisa depender menos de atirar mais de 5 balas de uma única vez. Se tiverem uma trocação de longo alcance, atire apenas uma ou no máximo 2 balas. Se vocês tiverem uma trocação de médio alcance, atire de 3 a 5 balas no máximo. Se tiverem uma luta de curto alcance em que o inimigo esteja colado com você, aí você pode optar por atirar correndo e dar um patinete nele. Mas para os propósitos dessa dica que eu vou estar passando aqui para você, vou me consertar nas trocações de longo e de médio alcance. Após atirar seu spray inicial de balas e perceber que errou ou acertou apenas tiros no corpo do seu adversário, a primeira coisa que você deve fazer é parar de atirar. Sim, isso pode soar estranho à primeira vista, mas confia em mim, isso vai estar te salvando. Em vez de você comprometer com um spray, você deve apenas deixar o recuo e os padrões de spray de sua arma se resetarem para você conseguir garantir uma melhor precisão. Por isso, você deve parar de atirar. Mas por que parou de atirar? Precisa se mover para você não ser um alvo parado igual um cone e acabar morrendo. Ao parar de atirar, mova-se pressionando a tecla A ou então a tecla D. Você só deve se mover em uma direção perpendicular. Enquanto você se move para a direita ou para a esquerda, agora você deve readaptar a sua mira para a cabeça do seu alvo. Uma vez que a sua mira esteja de volta na cabeça dele, você deve parar de se mover e continuar a disparar os tiros. Isso é o conceito de strafing. Se você errar em seu próximo conjunto de tiros, proceda e faça a mesma coisa que você fez. Pare de atirar, mova-se para a direita ou para a esquerda, readapte a sua mira e espere que seu personagem fique parado para então você disparar em rajadas novamente. Somente se você for atingido pelo seu adversário durante seu strafe, é que você deve ficar parado e superar o seu inimigo na mira bruta. Isso ocorre porque uma vez que seu personagem seja atingido, o seu movimento fica significativamente mais lento. Então, você tem que confiar mais na sua mira bruta e em você mesmo para você conseguir matar o seu adversário. Recuo é difícil de controlar e padrões de sprays aleatórios vão acontecer bastante. Isso pode parecer muita coisa para você fazer, mas confia em mim. Todos esses passos são realizados em questão de milissegundos. Se você quiser praticar e estar melhorando isso, é muito simples. Basta você estar indo para o campo de treino, que é o D-Range, e coloque os bots para você estar eliminando 50 vezes com o strafe ativado. Então, faça esse strafe apenas utilizando A ou D e siga a cabeça do bot enquanto ele se move. Depois que você conseguir fazer isso por alguns segundos, atire no bot quando ele ficar parado. Leve o tempo que for necessário e concentre-se apenas na sua mira e na sua precisão, para que assim você consiga melhorar nesse primeiro ponto. O segundo erro que os jogadores de low elo cometem é estar utilizando pouca skill durante a rodada. Isso é um problema sério, porque usar utilidade com muita frequência ou não usá-la nunca pode ser uma diferença entre ganhar e perder uma rodada ou até mesmo uma partida. O uso inadequado de skills e utilidades é um resultado direto de não saber onde ou quando utilizar a sua skill. Jogadores que usam muita utilidade tendem a desperdiçar suas habilidades sem pensar no que querem que a utilidade faça ou se algum companheiro de equipe pode acompanhar ela para utilizar e usufruir bem. Por exemplo, se você joga uma cegueira com um homem, mas nenhum dos seus companheiros de equipe pode avançar contra o inimigo enquanto ele está cego, então a cegueira do homem foi completamente inútil e você só perdeu dinheiro gastando aquela bang. Da mesma forma, se você estiver utilizando smokes no começo da rodada, mas seus companheiros de equipe não conseguirem avançar para o local, então é como se você nunca estivesse smocado nada. Você pode ter utilizado as suas utilidades nos lugares corretos, mas na prática, elas não tiveram impacto nenhum. Quando decidir usar qualquer tipo de habilidade, você precisa pensar em como ela vai estar ajudando o seu time, deixando vocês em vantagem para uma próxima trocação. Não apenas use e a utilize e espere que tenha algum efeito, porque isso não vai estar acontecendo se você não raciocinar bem. Por exemplo, se você joga com Cypher,
mas usa sempre a mesma configuração e continua morrendo todas as vezes no avanço do seu time adversário, você está desperdiçando as suas skills e as seus fios. Em vez de você usar a mesma configuração para impedir que os inimigos avancem para o local, você pode colocar armadilhas letais especificamente destinadas a atingir jogadores quando entrarem no seu bombe. Isso é um exemplo de aprender onde estar utilizando a sua melhor utilidade de maneira correta. Agora, digamos que você esteja jogando com Sova e só lança sua flecha no início da rodada, mas os inimigos continuam destruindo-a e avançando para o seu bombe. Você está desperdiçando a sua flecha e o seu spot, que é uma coisa muito forte. Fazer um jump pick lhe daria a mesma informação do que a sua flecha. Portanto, você pode economizar a sua flecha para quando seus inimigos avançarem para o seu bombe, e então lançar a flecha em uma parede alta e conseguir mortes fáceis, à medida que os inimigos entrarem para o bombe. Isso é um exemplo de aprender quando usar a utilidade de maneira correta. Por outro lado, existem jogadores que não usam as suas utilidades de forma alguma. Eles entram em uma rodada e quando a rodada estiver quase no fim, ainda não terão usado as suas skills. Se você perceber que não está comprando as suas utilidades com frequência, isso significa que você não está tendo muito impacto com ela. O problema é que há muita coisa acontecendo em uma rodada e algumas pessoas acabam esquecendo que tem aquela utilidade ou então nem sabem como estar utilizando ela. A única maneira de você conseguir corrigir isso é assistir a vídeos de guias dos agentes e depois entrar em um jogo com o único objetivo de usar as suas utilidades de forma eficaz e correta. E se você precisar de mais ajuda, você pode estar assistindo o seu streamer ou seu jogador profissional favorito jogando com os agentes que você gosta de jogar. Por exemplo, eu sempre gosto de ver a live do Pancada, porque eu sempre jogo de controlador, e o Pancada é um dos melhores jogadores do mundo nessa função, e gosto sempre de prestar atenção no que ele faz para estar copiando o seu estilo de jogo e aprender a como utilizar as minhas skills de maneira correta. O terceiro erro que muitos jogadores cometem é atirar antes da mira estar no alvo. Atirar muito cedo é resultado de pânico e nervosismo. Você tende a atirar imediatamente porque a pessoa que atira primeiro tem uma chance maior de vencer a trocação. Eu entendo isso, mas infelizmente, tentar atirar primeiro pode ser contraprudente. Se você atirar muito cedo, você vai errar seus tiros iniciais, que devem ser os mais precisos e os mais certeiros. Isso então faz você pulverizar, porque agora você tem medo de que o inimigo possa atirar primeiro em você. Existem algumas soluções para você corrigir isso. A primeira é que você precisa de uma melhor mira passiva. A mira passiva envolve uma boa colocação de mira e mecânicas de picking para que você não precise confiar em grandes ajustes para atingir os seus alvos adversários. No entanto, você ainda precisa trabalhar em ter flicks precisos. Agora, o que você pode fazer no campo de treinamento, lembrando que é o The Range, você pode estar jogando contra bots mais fáceis ou médios apenas com uma xerife. Você vai estar ficando nessa borda e quando o bot aparecer, você vai estar fazendo um flick até ele. Mas leve um momento para registrar que sua mira esteja na cabeça do seu bot. Comece devagar e atire apenas quando a mira estiver no seu alvo. Continue praticando até conseguir uma pontuação consistente de 29 a 30. No iLab, você deve trabalhar em seu micro flick. Se você estiver com uma boa colocação de mira, então micro ajustes precisos são a principal área de mira que ajudará na precisão do seu primeiro tiro. Você pode então levar essas habilidades para uma partida de mata-mata apenas com uma Guardian ou uma xerife. Foque em uma boa colocação de mira, mecânicas de picking e atire apenas quando você estiver com a mira no seu alvo, de preferência na cabeça do seu adversário. Sim, você morrerá muitas vezes fazendo isso, mas se o seu objetivo é parar de atirar cedo e se desesperar, não se trata de quantas mortes você pode conseguir. O quarto erro que os jogadores cometem é não entender a ordem correta de entrada em um bombe. Isso é muito importante, mas raramente discutido. Há uma sequência correta de como gastar as utilidades e os agentes entrarem dentro do bombe. Se você avançar para um local antes de ser a sua vez ou antes que a utilidade correta tenha sido usada, então você corre grande risco e grandes chances de você estar perdendo aquele round e perdendo até mesmo aquela partida. Deixe-me explicar isso de uma maneira mais fácil. Em low elo, haverá momentos em que seus companheiros de equipe simplesmente entrarão em um bombe sem que as smokes estejam nos lugares corretos, sem que os iniciadores tenham gastado spot, sem que vocês utilizem nenhuma bang para entrar. Isso apenas leva a eles a morrerem instantaneamente e uma rodada ser completamente perdida. Portanto, aqui está um processo geral para você sempre pensar. Seus iniciadores precisam limpar o caminho para que os duelistas consigam entrar e ocupar espaço. Isso pode ser feito com um drone do Sova, por exemplo, em pontos onde os defensores podem estar jogando, atordoando ângulos comuns ou fazendo flechas para os seus duelistas entrarem. Depois que os iniciadores usarem suas utilidades e suas skills, seus duelistas devem começar a avançar. Justo antes dos seus duelistas começarem a entrar no local, seus smokes devem estar fazendo as smokes nos lugares corretos,
tampando o céu ou tampando o jardim, independente, você precisa de smoke para conseguir entrar. Então logo depois disso, os seus duelistas devem estar entrando no bombe e os outros agentes devem estar seguindo para fazer as trocações caso os duelistas acabem morrendo e vocês não fiquem em desvantagem. O propósito de conhecer sua ordem de entrada é simplesmente tirar o máximo proveito da utilidade da sua equipe toda. Se você fizer a ordem de entrada errada, corre o risco de você estar desperdiçando utilidades e morrer quando não deveria. Por exemplo, não há necessidade de morrer para um defensor segurando um pixel muito agressivo. Você deve primeiro fazer um jump pick, pedir um drone do Sova, ou então tacar uma molotov para afastar o defensor. Outro exemplo é você estar avançando para um local antes de pedir as smokes. Entrar em um bombe sem smokes expõe você a vários e vários ângulos e você corre o risco de morrer quando você não deveria. Existem duas maneiras de você garantir a ordem correta de entrada. A primeira é que você deve se comunicar com a sua equipe, você pode pedir um drone, dizer onde quer as smokes, pedir flashes e finalmente entrar dentro daquele bombe. Se você souber a ordem de entrada, saberá que utilidade você vai precisar pedir. A segunda maneira é entender qual é o seu papel dentro daquele jogo. Se você é um iniciador, certifique-se de dizer aos seus duelistas para esperarem enquanto você utiliza alguma utilidade sua. Se você é um controlador, você precisa prestar atenção no minimapa e smocar lugares relevantes para a sua equipe conseguir entrar. Você não deve depender de alguém para dizer quando e onde você deve smocar. E agora, se você é um duelista, você deve esperar seus companheiros de equipe usarem as skills deles para que possa ajudar você a entrar no bombe de maneira rápida. Apenas conhecendo a ordem de entrada, a sua equipe automaticamente se tornará muito mais coordenada e muito mais propensa a ganhar a partida. Em elos mais altos, os jogadores já sabem onde e quando devem estar utilizando as suas skills, então simplesmente seguem a sua equipe e usam sua utilidade na hora correta, mesmo que ninguém os peça. O quinto erro, o melhor para a consistência situacional, é a dica mais importante para você conseguir corrigir a sua consciência no jogo e o seu senso de game. E isso é muito simples, basta você começar a olhar mais o seu minimapa. Eu não vejo jogadores de low elo fazendo isso o suficiente. O minimapa diz onde os inimigos estão jogando, qual local eles estão pressionando, ou se seus companheiros de equipe precisam de algum help. Um entendimento sólido de como você vai estar utilizando o seu minimapa é a coisa mais próxima de você ter um hack visual dentro do jogo. Se você não olha para o seu minimapa com frequência, então você não pode saber o que está acontecendo em uma rodada. É por isso que você não espera que os jogadores estejam em certos lugares e, de modo geral, está muito desinformado. O problema é que há muita coisa acontecendo em uma rodada que os jogadores não entendem quando deveriam estar olhando no minimapa. O primeiro passo para você estar utilizando o minimapa corretamente é abrir as suas configurações do minimapa. Certifique-se de que a opção de deixar o seu boneco posicionado no centro esteja desativada. Deixe o tamanho do seu mapa bastante grande e mantenha o zoom em torno de 0.8. Com essas configurações, você pode ver o mapa inteiro o tempo todo. Agora vamos falar sobre quando olhar no minimapa. Olhar no minimapa depende de qual agente você é. Se você está no ataque ou na defesa e como você está jogando. Por exemplo, se você está jogando com um duelista, provavelmente não tem muito tempo para você estar olhando o minimapa no início da rodada, porque você está focado em tentar fazer uma entrada e conseguir abrir o bombe para o seu time, ou então de você conseguir até mesmo um primeiro abate. No entanto, se você é um controlador, você deve estar olhando para o minimapa para saber onde seus inimigos estão jogando para que você consiga esmocar aquele lugar e acompanhar o seu duelista para que você consiga fazer uma boa trocação. Uma regra geral muito simples que você deve seguir é que se você não estiver abrindo nenhum pixel e nem fazendo nenhuma skill, então você deve estar olhando para o seu minimapa. Então se você está segurando um pixel, mas você decide rotacionar com segurança, então você vai estar dando uma olhada no minimapa. Se você está jogando passivamente no local ou esperando para utilizar alguma skill, então você deve estar olhando para o seu minimapa. Se estou em um local seguro durante um padrão, então estou novamente olhando para o meu minimapa. Preste atenção na sua mira se você estiver em uma posição para você confrontar os seus inimigos. Preste atenção na sua mira se você estiver segurando algum pixel e preste bastante atenção no seu minimapa se você estiver em um local seguro e não estiver fazendo nada produtivo para ajudar o seu time. Você nunca deve estar olhando para uma parede com seus olhos, mesmo que seu personagem esteja olhando para a parede. Os seus olhos sempre devem estar olhando para o seu minimapa. Então mesmo que você esteja jogando em uma posição mais passiva, você deve pelo menos estar olhando para o seu minimapa em vez de você não fazer absolutamente nada. Eu entendo também o hábito de você olhar para o minimapa sempre que seus companheiros de equipe morrem ou conseguem um abate. Isso é super importante. Mas novamente, certifique-se de você não espiar e não abrir nenhum ângulo quando você estiver olhando seu minimapa, porque senão vai ser morte na certa. Agora, existem duas maneiras que uso para estar aumentando a minha consciência no jogo utilizando apenas o minimapa.
A primeira é usando um processo de eliminação para adivinhar onde os inimigos estão jogando. A maioria dos jogadores do low elo não tem muito esse hábito. Você precisa acompanhar onde viu seu inimigo e prever onde os inimigos poderão estar à medida que a rodada se desenrola. Acompanhe quais inimigos estavam em qual lugar, em qual momento da partida, quem poderia estar perto e que jogadores você ainda não viu. Por exemplo, se você viu apenas 3 inimigos avançando pela rota principal do seu bombe, deve pensar que os outros 2 inimigos podem estar avançando pelo mid ou então fazendo algum lurker no outro lado do mapa. Da mesma forma, note qualquer lacuna em sua configuração defensiva. Sempre que você estiver defendendo, preste bastante atenção onde seus companheiros de equipe estão jogando e como eles estão rotacionando. Se houver um certo lugar do mapa que foi deixado um espaço totalmente vazio e ninguém está olhando, você precisa assumir que o inimigo poderia ter avançado e se esgueirado por lá. E é importante que você transmita essa informação para a sua equipe. Dessa forma, você, ou então algum dos seus companheiros de equipe, podem estar mentalmente preparados para uma trocação e não serem totalmente surpreendidos com muita frequência. E mesmo que você esteja expectando, você deve estar olhando para o minimapa e dando chamadas relevantes e passando calls certeiras para o seu time, como qualquer inimigo que o seu companheiro de equipe viu e em qual área os seus inimigos podem estar jogando ou então em qual local não foi limpo pela sua equipe. Olhar para o minimapa é uma habilidade difícil na qual você deve trabalhar para você conseguir subir de nível dentro do jogo. Leva bastante tempo, mas se você estiver olhando para o minimapa por pelo menos 30, 40% do tempo, definitivamente você não está usando ele de maneira correta. Os jogadores de elos mais altos estão constantemente olhando para o minimapa. Muitas vezes já sabem para onde rotacionar, ou então até mesmo onde esperar o inimigo, parecendo que estão de hacker, pelo simples fato de que eles estão sempre prestando atenção no que estava acontecendo em seu minimapa. E com essas dicas, eu encerro esse vídeo de hoje para você. Eu espero que tenha sido dicas úteis e que você consiga utilizá-las de maneira correta para que assim você consiga estar melhorando e alavancando o seu crescimento de mira no Valorant. Se você quiser melhorar mais ainda, basta você estar se tornando um parceiro aqui do meu canal, se tornando um inscrito e ativando o sininho para você sempre ficar por dentro dos meus vídeos e das minhas dicas de Valorant. Um abraço e até o próximo vídeo.